Olá, muito boa tarde a todos. Está começando mais uma edição do Jornal Difusora na primeira edição, né? Primeira edição, a gente vai estar na segunda, mas primeira é a primeira edição, viu? Hoje comigo aqui, John Coutrin, Geisael e também Kate Almeida. Foi meio que no susto hoje, mas vamos lá. Seguindo com muita informação, hoje aqui nesta terça-feira, dia 22 de março, está reunida a maior rede de comunicação aqui do estado do Maranhão. E hoje no jornal, no JD Primeira Edição, você vai acompanhar que o deputado Hildo Rocha disse que o MDB deve eleger pelo menos 4 deputados federais. O PTB e o Agir 36 realizam aliança para a disputa do governo do Maranhão. Governadores se reúnem hoje para discutir o ICMS do combustível, assunto que tem rendido muita pauta. Inclusive, a gente vai trazer muita discussão, trazer inclusive informações ao vivo lá da nossa capital federal, Brasília. Olha, a Aviação Primor pediu um prazo de 15 dias para entregar as obras de recuperação do terminal da Coama aqui na capital São Luís e sugere instalação de tendas no local enquanto essa reforma vem sendo feita, né? Ou vai ser feita pelo menos. A população revoltada derrubou uma escola que não foi reformada no município de Icatu, aqui no interior do Maranhão. E no Dia Internacional da Água, um alerta: quase metade da população maranhense segue sem água encanada. Esses e outros assuntos, a partir de agora, no Jornal da Difusora, primeira edição, primeiro lugar e audiência, que já está no ar. Mais uma vez agradecendo o carinho da audiência, você que nos acompanha aí, está na hora do almoço, né? Ou já está descansando aí do almoço. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente segue, começamos aqui às 13h15, agora 13 horas e 17 minutos, 1h17, a gente segue até às 14h15, até às 2h15, talvez um pouco mais, aí trazendo muita informação, os bastidores da política, você já sabe, nesse horário aqui, muito bem informado, coladinho com a Hora D, aqui na TV Difusora. Agradecendo o carinho da audiência, você que nos acompanha, tanto pela TV Difusora, os nossos queridos e amados ouvintes que nos acompanham também em cadeia pela rádio Difusora FM. Daqui a pouquinho a gente vai girar aqui com a Kate, com o Geisael, com o John, comigo também, comigo Eduardo Ericeira, trazendo muita informação para você dos bastidores da política. Uma semana muito decisiva, esse finalzinho de mês já até o comecinho de abril, muito assunto para discutir certamente. E olha, eu vou passar aqui o número para vocês, daqui a pouquinho vocês já podem interagir, na verdade já pode interagir, né? Mandar sua mensagem, sua denúncia, enfim, a gente caminha aqui a produção da TV Difusora, pode ficar à vontade para dar sua opinião também, fique à vontade para interagir conosco, é o 98 DDD aqui da capital São Luís, o 99196-8622, 99196-8622, fique à vontade para mandar a sua mensagem, tá ok? E a gente começa indo direto a Brasília com a Raniele Veloso, que começa falando aí com a gente aqui participando ao vivo sobre a expectativa positiva do MDB de eleger uma boa bancada de deputados federais aqui pelo estado do Maranhão. Pelo menos essa é a expectativa, né, Raniele? Se vai acontecer, a população maranhense é quem vai decidir. Mas você tem informações a respeito deste assunto, não é isso? Muito boa tarde a você, Raniele. É isso, Eduardo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É verdade, só nas urnas é que a gente vai saber se realmente essa meta vai se concretizar. Acontece que o deputado federal Hildo Rocha, pelo MDB, está muito confiante, sobretudo pela participação da Rosiana Sarney, que deve também concorrer à Câmara dos Deputados e deve puxar votos. Ela tem uma previsão mais otimista do que Hildo Rocha. Vamos ouvir. Nós vamos ter 19 candidatos a deputados federais e deputadas, 6, logicamente, mulheres. Então, nós pretendemos eleger, no mínimo, 4 deputados federais. A Rosiana Sarney, nossa ex-governadora Rosiana Sarney, que é candidata a deputada federal, ela acredita que dá para eleger, no mínimo, 5. Mas eu vejo que dá para a gente eleger 4. Pode ser que eleja 5, mas a nossa meta, pelo menos, eleger 4 deputados federais. É uma meta ousada, né, Eduardo? Até porque, atualmente, dos 18 deputados federais do Maranhão, somente 2 são do MDB, Hildo Rocha e João Marcelo Souza. Mas você viu aí, né? A meta da Rosiana é um deputado a mais que o do deputado Hildo Rocha. Pois é, o Hildo quer dobrar e a Rosiana mais do que quer dobrar, né? Ela quer ir para 5, daqui a pouco eu vou comentar aqui esse assunto com a Kate, com o Geisael e também com o John. Agora, Raniele, outro assunto também muito importante, a gente inclusive falou aqui no começo do jornal, que é essa questão aí da discussão envolvendo a reunião dos governadores que deve acontecer, uma mobilização, né, por conta dessa possibilidade de projeto de lei que fixa o valor do ICMS. Os governadores, eles são contra, né, esse tipo de situação. Como é que está esse debate aí em Brasília?
Debate quente, viu, Eduardo? A reunião entre os governadores terminou agora há pouco. Ela ocorreu no Palácio do Buriti, que é a sede do governo aqui do Distrito Federal, e o porta-voz, governador Wellington Dias, do Piauí, disse que eles decidiram prorrogar por mais 90 dias o congelamento do ICMS sobre os combustíveis. Quais? Gasolina, etanol e o GLP, que é o gás natural. A gente lembra que os governadores tomaram essa medida desde o dia 1º de novembro e eles estão querendo comprovar e reafirmar novamente que o ICMS sobre os combustíveis não impacta no reajuste ali da gasolina, porque no último dia 11 teve reajuste e nos outros meses também tiveram outros reajustes. Eles também disseram que estão, sim, estudando ingressar com a ação do Supremo Tribunal Federal contra esse projeto de lei que fixa a alíquota do ICMS nos estados. Apesar de que, na quinta-feira, depois de amanhã, os representantes dos estados, do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, vão se reunir para cumprir essa lei, já que já foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, eles precisam cumprir enquanto não vai ao STF. Eles pretendem, sim, judicializar esse tema. Eles acreditam que seja inconstitucional tanto esse projeto de lei quanto um decreto do presidente Jair Bolsonaro que reduz em 25% o IPI, que é o Imposto sobre os Produtos Industrializados, que também está atrapalhando na arrecadação dos governadores, né, dos governos estaduais e também dos municípios. E eles também falaram, última informação, Eduardo, sobre as medidas contra a Covid, viu? Eles disseram que a cada semana o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde vão estar avaliando se flexibilizam ou não as medidas. E 3 fatores serão levados em consideração: a taxa de transmissibilidade, o número de óbitos, de mortes e também a ocupação de leitos de UTI. Volto com vocês. Obrigado, Raniele. Importante esse debate nacional. Obrigado pelas informações. A Raniele vai estar de volta amanhã em relação a essa questão da Covid. Inclusive, o presidente do CONAS é o secretário estadual de saúde aqui do estado do Maranhão, Carlos Lula. Mas lembrando que a pandemia, o vírus se comporta de cada situação, né, em cada estado. Não é igual nacionalmente, né? A gente percebe que, às vezes, um estado ele registra alta em relação a outros. É bom acompanhar mesmo esse debate nacionalmente. Essa questão dos combustíveis a gente vai voltar a debater ainda nesta edição do Jornal da Difusora, primeira edição. Mas eu vou girar logo aqui com o John Coutrinho, o Geisael e a Kate também, para falar sobre essa situação do MDB. John, eu começo com você, uma meta ousada, né? Tanto do Hildo, que é dobrar a quantidade de deputados federais, e a Rosiana quer ir para 5 deputados federais. São 18 aqui no estado do Maranhão. Eu fico me perguntando, o PL quer fazer quase 10, o MDB quer fazer mais 5. Eu fico imaginando, os outros partidos não vão ter representante então, né? Boa tarde, John. É complicado, viu, Eduardo? Boa tarde a você, ao restante da bancada aqui também. Muito otimista o MDB, vamos lá pelas contas do MDB. Rosina Sarney, Lobão Filho, Hildo Rocha, João Marcelo. Já foram 4, né? Aí só foi 4, já foi 4. Aí você pega Josma Maranhãozinho lá do PL, que elegeu de 4 a 5 também. Aí já foi 9. Aí você pega o PSB, do governador Flávio Dino, que quer eleger 4 também. É uma legenda forte, né? 4 a 5 deputados. Já foi quase 14, só sobra 4 vagas. Né, para o restante dos partidos, 4 né? vagas para o restante, né? E aí a gente tem aí o Fufuca também que vem forte, tem Pedro Lucas, né? Tem tantos deputados que vão concorrer. Mas é claro que essa conta não bate, né, Eduardo? Tem PDT, republicanos também, PDT, tem várias siglas fortes ainda, na verdade, né? Então, essa conta não bate, né? É óbvio que no MDB é muito difícil, a não ser que a Rosiana ache que tem mais de 200 mil votos. Que eu creio que isso não vai acontecer, acho que ela não passa de 200 mil votos, né? A Rosina Sarney, claro que tem essa votação, essas votações nas eleições, 30% dos votos para governador, mas a eleição de deputado federal é muito diferente, não é? Eu me lembro que várias vezes governadores já foram candidatos a deputado federal e nenhum teve assim, uma votação tão expressiva. Houve uma época também até que o João Castelo quase não se elegia para federal. Então, outro detalhe importante é que a Rosina Sarney não tem mais aquele número de prefeitos e lideranças políticas. Se você observar, Eduardo, a Rosina Sarney vai sair praticamente só com ela mesma, sendo um tipo de liderança. Ela quase não tem prefeito, não tem vereador, não tem liderança política apoiando, né? Então ela vai mesmo pelo carisma dela, pelo que ela já fez, pelo trabalho, vai tentar fazer isso. Então não é uma conta muito simples ali para o MDB eleger essa bancada toda de 4 federais. Eu tenho certeza que alguém vai sobrar, não é quem vai sobrar dessa história.
Rosina, tudo bem, Rosina está praticamente eleita. Mas os demais vai ser uma briga muito grande, né? A gente pode desprezar o Lobão Filho, não pode desprezar o próprio Hildo Rocha, que tem um bom trabalho também muito forte pelo interior do Maranhão. Então, nessa conta aí, alguém vai sobrar. Agora é difícil cravar, né, John? Porque, como eu disse aqui com a Raniele, só na hora da votação que a gente vai saber, né? A Rosana, naquela época, tinha o apoio do governo, não é isso? Enfim, tinha toda uma situação política envolvendo. Mas, Geisel, queria ouvir sua opinião também sobre o assunto. Estou fazendo matemática aqui. 19 numa nominata. Para eleger 5, vai precisar de quase 900 mil votos, considerando um quociente de 175 mil por cadeira de deputado. E aí a gente divide aqui, um pelo outro, cada um precisaria ter, dos 19 numa nominata para federal, 45 mil votos. Vou te dizer, é uma meta bastante ousada. Para eleger 5, precisaria de quase 900 mil votos. O John chama a atenção para uma coisa interessante, que é o seguinte, tem que levar em consideração que quem já é deputado federal já sai com uma vantagem enorme. E a Rosiana perdeu qualquer tipo de vínculo dessa natureza, inclusive com Brasília. Os deputados federais do Maranhão estão panturrando de emenda do governo federal, do governo Bolsonaro. Orçamento secreto. Orçamento secreto, pronto para briga É uma luta realmente inglória, apesar de todo o carisma e de todo o histórico da governadora Rosiana Sarney, que claro que não pode ser aí menosprezado. Entretanto, eu pego tudo isso também para chamar a atenção de você de casa, eleitor, eleitora, oxigenação, renovação na política. A gente fica falando o tempo todo dos mesmos nomes e sobrenomes. Galera que já foi deputado, que já foi senador, que já foi governador e fica o tempo todo querendo voltar, talvez já não tenha mais nada para oferecer na vida pública, com todo respeito ao que já ofereceram no passado. Está na hora de oxigenar, de renovar, esse é que é o negócio. Engraçado que tem gente que reclama que não deu tempo também, né, Geisel? Passaram aí vários anos à frente e diz que não deu tempo de fazer tudo. Kate, talvez não deu tempo de fazer algumas coisas pessoais, imagino eu. Kate, eu vou com você agora. Eu queria que você comentasse sobre essa situação do MDB e já emendasse algo que você tem a respeito aí do Lobão Filho, né, que é pré-candidato, inclusive, a deputado federal pelo MDB. E que, aliás, é também um nome posto aí, a pré-candidatura dele já está pelo Maranhão inteiro, também concorrendo, né? Há uma vaga lá na esfera federal. Mas eu ouvi aqui os meus colegas falando, me lembrava de uma frase que o Laésio, que é pré-candidato a governo do estado, disse que essa turma toda que está aí já teve a chance deles, cada um já teve a chance. E aí ele citava alguns nomes aí, então agora é hora de outros nomes também. Eu nem consigo imaginar essa conta que o Geisel fez aqui, eu só consigo imaginar mesmo a ousadia, né? Eu acho que é muito da estratégia. O John falava sobre uma fala do Josimar do Maranhãozinho, outro dia desses aqui, ele não falava 5 não, viu, John? Ele falou de 10 a 12. Eu fiquei agora impressionada. Mas foi estadual, não foi? Estadual. De qualquer maneira, é uma meta ousada, né? Tem razão. De qualquer maneira, tanto para estadual quanto para federal, é um negócio que é incalculável, né? Então, assim, claro que o MDB, de forma específica, como a gente estava tratando sobre esse assunto, vem desde o ano passado, né? Se valorizando um tanto quanto. E, claro que isso faz parte dessa estratégia. Agora, vai precisar correr bastante, né? Principalmente a ex-governadora Rosiana, que fora do mercado, o que ela tem aparecido muito é nas redes sociais e nos TikToks da vida, né? Fora do mercado, adorei essa expressão. Fora do mercado político, né, Kate? Exatamente. E a gente, mas nas redes sociais ela tem atuado bastante. Às vezes a gente fica brincando aqui, tem a questão do coeficiente também, nem sempre que é mais bem votado, tem um limite, né? Porque vai ter vários votos num determinado partido, uma coligação, todo mundo vai passar. Tem um determinado limite que é justamente no ato democrático, né, para tentar dar espaço, pelo menos, para todas as vozes. Eduardo, eu lembro também que quando eles estiveram no poder, nem quando o MDB esteve no poder, ele elegeu essa bancada toda de deputado federal. Sim, só para ter uma ideia. A gente precisa lembrar que é preciso estrutura, né? Exatamente. É preciso estrutura. Certamente. No cenário atual não há. Bom, agora emendando ainda, a questão, né, do Lobão Filho, né, Kate? Vou comentar, mas também. Só para não perder o raciocínio, todos esses pré-candidatos, cada um, né, encampa uma espécie de fala, né? E a gente observa aí cada um apontando aí a sua pré-candidatura e, de alguma forma, episódios, né? Falas muito mais contundentes. A ex-governadora Rosiana sempre faz críticas aí com relação ao governo atual, né, do governador Flávio Dino, e o Lobão Filho também. Inclusive, recentemente agora, ele gravou um vídeo chamando a atenção
para o que ele costuma dizer que é um governo comunista, né? Convocando inclusive a questão dos servidores estaduais que há 7 anos não tiveram nenhum tipo de reajuste e quando foi dado um reajuste abaixo de 10%, que ele considera um absurdo. Entre outras falas, ele destacava exatamente isso e um desgoverno, certamente um desgoverno. A gente vai acompanhar agora, na verdade, ouvir, né, e ver, você que acompanha aí pela TV. Você sabia que em 7 anos o atual governo do estado concedeu apenas um reajuste para o seu servidor? E reajuste esse de 7 a 9%, que mal cobre a inflação de um ano. A gente sabe que esse reajuste foi muito maior nos estados vizinhos. E sabemos também que o governo federal congelou o reajuste do funcionalismo público durante a pandemia. Mas nós estamos falando de 7 anos de congelamento. E o governo deu este reajuste pequeno no último mês do seu governo. Isso nós precisamos mudar. O governo comunista é muito bom de aumentar os impostos e os tributos, mas na hora de aumentar o salário daqueles que realmente trabalham pelo governo, aí a conversa é diferente. Vocês precisam ter pessoas de coragem, de atitude, para defender o Maranhão e o trabalhador maranhense, o funcionário público maranhense, contra atitudes como essa. Pra frente, Maranhão! Então tá aí, né? O Edinho, inclusive, usou o slogan, né, da eleição passada, quando foi derrotado pelo governador Flávio Dino, né? O Pra Frente Maranhão. Sim, que a gente pode concluir. Não, então, é uma fala muito contundente, mas é uma fala que ele vem reiteradamente afirmando pelos 4 cantos que ele roda. Eu acho que, de certa forma, tem coerência, porque todo o tempo o Lobão Filho fala sobre um governo que ele destaca aí uma série de problemas. Talvez você que está acompanhando pelo rádio, então pela TV, deva lembrar que recentemente o próprio Lobão Filho fez uma fala no interior do Maranhão, acho que em Colinas, terra inclusive do vice-governador Carlos Brandão, quando ele falava sobre o apoio, né, específico nessa região, em razão do próprio Carlos Brandão ser de lá e ter apoiadores, mas ele deixava muito claro que esse apoio não se estenderia, apesar do MDB caminhar, né, a passos largos aí em direção ao Palácio, né? Mas com a fala do próprio Lobão Filho, deixa muito claro que esse não é um pensamento dele. Outro dia, conversando com ele por telefone, ele deixou muito claro também que, apesar, né, do próprio Roberto Costa falar em fazer falas, assim, inclusive para a mídia, sobre um suposto apoio do partido, o próprio Roberto Costa, segundo o Lobão Filho, não tem a fala de todas as pessoas, né, de todos os componentes do partido. Portanto, não se expressava para ele exatamente isso. Ou seja, quis dizer que vai seguir fazendo as críticas que ele entende que são pertinentes a esse governo atual. Pois é, já falou inclusive sobre isso em outros programas, né, que o MDB aí deve caminhar uma parte dele com a pré-candidatura aí do vice-governador Carlos Brandão, mas deve ir rachada, a própria ex-governadora já falou, Eduardo, o próprio ex-senador Lobão Filho Eduardo, mas ele próprio disse também, o Lobão Filho é um homem de grupo, né? Aquilo que for definido pelo partido, é claro que ele vai seguir. Mas, atualmente, a gente tem ouvido muito falar sobre os apoios, né, pessoais. Então, nessa linha, certamente, o dele não deva ser nesta direção. Apesar de falar que é, sim, um homem de grupo e deve ir com o partido. A gente segue com o JD na sua primeira edição e no Dia Internacional da Água não há muito o que se comemorar. Pelo contrário, nós temos um alerta aqui no Jornal da Difusora. Quase metade da população maranhense segue sem água encanada. Se já não bastasse, quase 90% não possui esgoto. Especialistas são unânimes, a falta de políticas públicas potencializou ainda mais a situação ao longo dos anos. Os dados são do último levantamento do painel Saneamento Brasil. Mostram que no Maranhão quase 45% da população não tem acesso à água encanada. Quase 87% não tem coleta de esgoto. O mesmo levantamento aponta que 14% da água também não recebe tratamento. Este especialista, mestre em desenvolvimento socioespacial e regional, afirma que faltou planejamento do governo para mudar essa realidade ao longo dos anos. O governo do estado deveria ter aplicado a política
Nacional de Saneamento Básico, que significa estimular os municípios a ter os seus planos de saneamento para que a gente pudesse ter um diagnóstico claro da quantidade de recursos necessários para a universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Nesse aspecto, o governo fracassou ao não estimular os municípios a tomar esta iniciativa do planejamento. Na capital, São Luís, 16,8% da população não tem acesso à água encanada, 50,4% não tem coleta de esgoto e somente 22% do esgoto coletado é tratado. Mas nem todos os municípios chegam a ser atendidos pela CAEMA. Atualmente, dos 217, somente 140 têm operações da companhia. Indicadores baixos que, segundo o especialista, pedem investimentos específicos. Contudo, o mais importante é que o governo do estado utilize a principal ferramenta que ele tem hoje para garantir a universalização do abastecimento de água e do esgotamento sanitário no estado do Maranhão, que é a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA. Esta empresa de economia mista, ela pode servir para fazer com que a população, os municípios, tenha as obras executadas no seu território e, ao mesmo tempo, garantindo tarifa acessível para a população maranhense. Geisael. Olha, a gente percebe o quanto a gente está atrasado quando a gente precisa discutir coisas tão básicas quanto o fornecimento de água e o tratamento de esgoto. E é importante lembrar que, apesar de avanços em diversas áreas, no Maranhão, não se pode negar o tanto de obra que foi feito, o tanto de obra que foi entregue, é um fato, mas é fato também que itens que nos fariam deixar de ser o estado mais pobre, de apresentar para o Brasil as cidades mais miseráveis em todos os levantamentos dos órgãos e com menor índice de IDH, olha, isso aí faz parte. Fornecer água, esgotamento sanitário, esse tipo de coisa que eleva o índice de desenvolvimento humano. Então, a gente tem fracassado nisso, lamentavelmente. Kate, você inclusive deu hoje pela manhã, né, Kate? Sim. Eu discordo do Geisael quando ele fala das inúmeras obras que foram feitas. Às vezes eu paro e penso que não há um planejamento, porque o ano é 2022. Eu nem me refiro a obras nessa área, viu, Kate? Eu falo de obras de um modo geral. Pois é, eu falo exatamente disso, porque o ano é 2022. Nós temos um déficit gigantesco histórico. Uma população que não tem metade da população maranhense que tem água encanada. É você ligar a torneira lá e ter essa água. É um absurdo você discutir água encanada. Quase 90% de esgotamento não temos também. E aí eu vejo ali a fala, que é de um estudioso e admiro bastante o trabalho dele, mas pareceu que nós temos que destruir, né? Acabar, vamos implodir a CAEMA e criar um outro órgão, ou o mesmo órgão, mas que agora ele seja operante, é mais ou menos isso, porque tem que ter uma mágica ali para isso acontecer, porque, volto a dizer, estamos em 2022 e nós não temos sequer esse movimento de abrir a torneira e ter essa água encanada. Nós ainda não tivemos esse mago, né, Kate, para fazer essa mágica, né? Não tem. E a gente está falando de uma CAEMA falida. Então, como fazer isso? É priorizar isso como políticas públicas, de fato e de verdade, para que nessa próxima gestão alguma coisa de efetiva aconteça. Mas olha, o sucateamento da CAEMA, a gente até tratou disso. Parece que foi algo como método, para justamente chegar num ponto onde não se tenha mais para onde ir, onde não se tenha outra opção que não seja extinguir, que não seja privatizar, e a gente já sabe muito bem que o papel que a CAEMA cumpre, inclusive social, ele é importantíssimo. Nós temos exemplo na grande ilha de São Luís, o desastre que foi ter repassado o sistema de abastecimento e de esgotamento para uma empresa privada. E a gente vê que prioridade zero, né, para isso. Esse é assunto que sempre a gente volta a pautar aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Olha, em nota, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, informou que, com base nos números divulgados pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento de 2021, os índices de saneamento no que diz respeito ao atendimento urbano de água alcançou
76,29%, isso segundo nota da CAEMA, e o de coleta de esgoto chegou aos 32,49% em decorrência dos investimentos realizados pelo governo do Maranhão através da companhia. Fato é que o pessoal comentou aqui, muito corretamente, esse é um problema que já vem de anos e, infelizmente, a CAEMA nunca teve a atenção devida, que é algo fundamental, que é a questão do abastecimento de água e esgoto aqui no estado do Maranhão. Olha, a gente volta já aqui com o JD primeira edição e depois do intervalo, a população revoltada derrubou uma escola que não foi reformada lá no município de Icatu, próximo aqui à capital São Luís, no interior do estado. E ainda tem mais notícias do interior do Maranhão. A gente volta já. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição, comigo aqui, para você que está chegando agora, o John, o Geisael e também a Kate, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, você que nos acompanha pela TV Difusora e também pela Rádio Difusora FM. Olha, a Secretaria de Saúde da cidade de Caxias realiza uma ação de conscientização sobre a tuberculose, fundamental. A doença afeta principalmente os pulmões, mas tem cura e tratamento. O José Carlos está ao vivo aqui conosco, tem mais informações a respeito desta ação. Fundamental debater sempre saúde, a respeito também de uma doença que tem cura, como é a tuberculose, né, José Carlos? Muito boa tarde a você. É isso mesmo, a palavra é prevenção. Olha, o evento promovido hoje conta com serviços de consultas médicas para a detecção de casos, atividades de orientação sobre a tuberculose, palestras, distribuição de material informativo. Além disso, também está sendo realizado, ao longo do dia, um arrastão em busca de pessoas com sintomas respiratórios. A gente tem uma fala do enfermeiro Paulo Ibiapina sobre essa ação de hoje. Até porque no dia 24 agora de março vai ser o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Então nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre essa doença, né? Que é uma realidade, né? Que aqui em Caxias a gente tem vários casos. Estamos conscientizando a população sobre a sintomatologia do paciente, né? E que esse paciente ele deve procurar o UBS para aderir ao tratamento, né? Aqui nós temos também um médico, né? Temos os enfermeiros que fazem essa triagem, solicitam os exames, né? Esses exames positivando, o paciente ele vai iniciar o tratamento, que é uma doença, né? É importante ressaltar que é uma doença que tem 100% de cura, desde que o paciente, né, faça o tratamento corretamente. É isso, uma ação mais do que necessária. E só uma pequena correção, o nome do enfermeiro é Paulino Ibiapina. Eduardo. Obrigado, Zé Carlos. Daqui a pouco, Caxias vai ficar com sua programação local, trazendo aí os principais destaques. Obrigado aí ao Zé Carlos, toda a nossa equipe lá no município de Caxias. Agora a gente segue para Imperatriz, porque conselhos tutelares das cidades de Porto Franco e Montes Altos, lá na região, né, beneficiados com a entrega de veículos para prestar atendimento nesses órgãos de proteção à criança e o adolescente. Assunto para Marcelo Júnior, que participa agora ao vivo aqui conosco. Olá, Marcelo, muito boa tarde a você. Oi, Eduardo, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora na TV e também no rádio. Pois é, nessa terça-feira as equipes dos conselhos tutelares das cidades de Porto Franco e Montes Altos, aqui na região tocantina, comemoraram a aquisição de veículos para reforçar o trabalho de proteção à criança e o adolescente. Com a chegada desses carros, Eduardo, será possível dar uma nova dinâmica às ações desenvolvidas por esse importante órgão. A aquisição desses veículos só foi possível graças a uma articulação do senador Everton, que destinou recursos para a compra dos carros. A entrega, inclusive, aconteceu hoje pela manhã, numa solenidade aqui em Imperatriz, e o senador Everton falou da importância dessa iniciativa. Os conselheiros tutelares, eles têm uma função fundamental e estratégica na sociedade. Cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, estar presentes. Já são 81 veículos que nós estamos dando, através das nossas emendas parlamentares, esse apoio para as atividades que eles exercem nos seus municípios. Hoje, os contemplados são os municípios de Montes Altos e o município de Porto Franco. Vamos continuar seguindo, lutando para ter sempre um Maranhão mais feliz. Importante trabalho, então, de reforço à proteção à criança e ao adolescente, e as cidades de Montes Altos e Porto Franco, importantes municípios aqui da nossa região, comemorando, então, essa iniciativa. Eduardo, eu volto com você. Obrigado, Marcelo. Os conselhos tutelares, de fato, têm um papel fundamental
na sociedade nesse trabalho de proteção à criança e adolescente. Obrigado. Daqui a pouco a gente também divide a rede com Imperatriz. Grande abraço a todos aí na Difusora Sul, toda a população de Imperatriz e região. E os partidos Rede e PSOL têm reunião agendada aqui na capital São Luís para tratar do assunto federação. O repórter Ciro Mineiro, meu amigo, está ao vivo aqui trazendo essas informações. Ciro, muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, a você, a todos aí no estúdio e também as pessoas que acompanham o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Olha só, Eduardo, as direções estaduais da Rede Sustentabilidade do PSOL se reunirão. Na verdade, essa reunião está marcada, para acontecer na próxima quinta-feira, dia 24, para debater exatamente a federação partidária entre as duas legendas e o diálogo conjunto para as disputas eleitorais no Maranhão. As direções nacionais das duas legendas aprovaram a união em federação e terão que seguir em conjunto em todo o processo eleitoral, assim como após o pleito de 2022. A Rede já se posicionou pela pré-candidatura do senador do PDT, o Everton Rocha, que disputa nesse ano o cargo de governador do estado. Já o PSOL do Maranhão lançou a pré-candidatura de Enilton Rodrigues. Os dois partidos terão que definir os rumos que seguirão na disputa pelo Palácio dos Leões. E mesmo com a federação aprovada e com o intuito de ter o PSOL em diversos municípios do Maranhão, o presidente estadual e pré-candidato a governador nas eleições de 2022, Enilton Rodrigues, esteve em agenda no interior do estado. Ele participou da fundação da comissão provisória do partido em Barra do Corda no último dia 19 de março. Então, claro, acontece essa reunião no próximo dia 24, na próxima quinta-feira, exatamente para que os dois partidos, Rede Sustentabilidade e PSOL, cheguem a um entendimento. Um assunto, claro, Eduardo, que tem muito a ver aí com o nosso querido colega Geisael Marques, não é isso? Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, claro, esse tema federação que a gente tem acompanhado de todas as siglas, todos os partidos. Eu vou seguir falando aqui com o Geisael agora, que professores da rede estadual, Geisael, é um assunto que tem rendido bastante, inclusive com manifestações aí pelo interior do estado, inclusive outros estados também, aí por conta dessa questão do reajuste, e teriam voltado a ser agredidos, inclusive, por conta de um protesto, não é isso? Mais uma vez, a gente vai passar aqui algumas imagens lamentáveis e lamentar profundamente pelo fato de que os professores, em protesto na cidade de São João do Soter, tiveram justamente esse direito de protestar, uma tentativa de cerceamento desse direito por parte de alguns seguranças. E observe só, é importante a gente ver que nessa imagem, inclusive, aparece uma pessoa no meio dos protestos com um cartaz, pode destacar o cartaz aí, fazendo um agradecimento ao governador Flávio Dino, que estaria em visita à cidade, pelas obras que iria entregar. Coloca o destaque do cartaz aí para mim, por favor, Tiago. Esse cartaz bem aí, ó. Essa moça está segurando. Pode tem a foto, tem a foto. Thiago, coloca a foto do cartaz. A foto do cartaz. Essa foto aí, ó, do cartaz. Obrigado, Flávio Dino, pelas obras que embelezam a nossa São João do Soter. Então, veja bem, em meio às pessoas que estavam protestando, também havia pessoas segurando outros cartazes. O que chama atenção é que os seguranças estavam arrancando apenas os cartazes de quem estava protestando. Ou seja, quer dizer que levantar um cartaz agradecendo, e claro, com o legítimo direito de agradecer, até porque o governador Flávio Dino, nos últimos dias, ele tem intensificado uma agenda que ele sempre fez, de ir ao interior, inaugurar restaurantes populares, IEMAs, escolas dignas, pavimentação. Não resta dúvida de que há muita obra, e era nesse sentido que eu havia feito um comentário anteriormente aqui no outro bloco, em relação a muitas obras que tem. Sim, é verdade, mas também é bem verdade, e são fatos, não podemos negar, de que nesses últimos dias de governo, o governador Flávio Dino tem enfrentado diversos protestos de professores em razão do não repasse do aumento de 33% para os professores. E em todas as cidades onde chega, o governador tem sido recebido, na maior parte das vezes, com protestos. E quando sabe do protesto com antecedência, inclusive até já teve evento cancelado na cidade de São Francisco do Maranhão. De modo que o governador Flávio Dino sai do governo daqui a alguns dias com muitas obras entregues, é verdade, não dá para negar, mas eu não sei se a gente poderia usar a palavra falhou, mas é fato que o Maranhão continua ainda entre um dos estados mais miseráveis do país e com protestos de uma categoria que seria importantíssima para que a gente evoluísse. Afinal de contas, nenhuma nação, nenhum estado consegue evoluir se não for através da educação. E, lamentavelmente,
o governador Flávio Dino sai do governo sob protestos de uma categoria que é importantíssima para que a gente alcance índices de desenvolvimento humano, pelo menos respeitáveis. Agora, Geisael, fora essa cidade Só aí, rapidinho, viu, Kate? Nina Rodrigues, só para concluir, Nina Rodrigues também, outra cidade, está se preparando para, então, receber o governador também com protestos em razão desses 33,34% que até agora sequer os professores foram recebidos. É importante que se diga isso, tá? A gente segue com o Jornal da Difusora Primeira Edição, daqui a pouco a gente volta a girar aqui com os nossos comentaristas, a nossa opinião também. Agora nós vamos aos destaques dos municípios em foco com Jéssica Lima. Olá, boa tarde. A Secretaria de Agricultura de João Lisboa realizou a entrega de dezenas de cestas básicas, beneficiando mais de 200 famílias de baixa renda do município. As cestas foram adquiridas através do programa Alimenta Brasil do Governo Federal. A entrega aconteceu na quadra de esporte Nicolau Dino e contou com a presença do prefeito Wilson Soares, representantes da sua equipe de gestão e da coordenadora nacional do programa Alimenta Brasil, a Mariana Carvalho. De acordo com Raimundo Soares, secretário de Agricultura do município, as famílias que receberam as cestas básicas estão inseridas no programa Auxílio Brasil. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Obrigado, Jéssica. A Jéssica volta amanhã conosco. Agora, Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. E a gente vai para um rápido intervalo e a seguir você vai acompanhar que a Aviação Primor pediu um prazo de 15 dias para entregar as obras de recuperação do terminal da Coama aqui na capital São Luís. Teve aquele problema todo com a estrutura metálica, né, o teto desse terminal, e sugere a instalação de tendas no local. Até já. Estamos de volta com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora. O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI e registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. Os telefones são 99109-0335 ou então 99188-4845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista para o mar, é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço para festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. A gente segue com o JD Primeira Edição e a Aviação Primor pediu um prazo de 15 dias para entregar as obras de recuperação do terminal da Coama em São Luís, depois do temporal que destelhou a estrutura. Até lá, o consórcio que é responsável pelo terminal propôs a instalação de tendas para atender os usuários dos coletivos. Os detalhes foram repassados durante uma reunião na manhã de hoje na Vara de Interesses Difusos e Coletivos aqui da capital. As informações com o repórter Arthur Oliveira. Olá a todos, a audiência foi conduzida pelo juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Teve a presença de representantes do município de São Luís e também da Aviação Primor, responsável pelo terminal da Coama. A empresa ofereceu um prazo de 15 dias para que reparos emergenciais sejam feitos em 2 das plataformas do terminal e que a operação
possa voltar de forma emergencial, de forma parcial na estrutura. O 3 e o 4, a gente tem como recuperar. Tem uma parte que está caída lá, aquela parte a gente pode recuperar rápido para que funcione hoje. Normalmente aquele lá, o paliativo é o seguinte, a gente faz o reforço todo do telhado, porque ali os parafusos estão frouxos, você faz todo o reforço do telhado, deixa tudo nas condições realmente de funcionar, porque para não sair ninguém de lá, interdita lá, vai funcionar normal. A gente passa para o primeiro e o segundo e a gente vai fazer a recuperação total do primeiro e do segundo. Até que a estrutura do terminal seja liberada, existe a proposta de que tendas sejam instaladas nas proximidades para que os passageiros possam aguardar os ônibus protegidos do sol e da chuva. Volto com você no estúdio. Tá, informações importantes do Arthur. A gente vai seguindo, acompanhando essa situação, mais detalhes a respeito ainda dessa reunião, de toda essa situação ainda envolvendo o terminal da Coama, bem como o transporte público. Está acontecendo, inclusive, a Assembleia hoje da categoria. A gente vai trazer no JD, segunda edição. E hoje, na sessão da Assembleia, os deputados estaduais discutiram a situação do transporte coletivo aqui da capital e também o pagamento de super salários a professores. O deputado Iglesio, em pronunciamento nesta terça-feira, destacou a crise instalada no sistema de transporte público de São Luís. Além da greve dos rodoviários, que resultou na redução da frota de ônibus em operação, a população enfrenta outro grave transtorno, a interdição do terminal da Coama, após a queda de boa parte da cobertura. O terminal da Praia Grande, desde 2019, nós entregamos um laudo, ainda o prefeito era o Edivaldo Holanda, mostrando as condições inadequadas estruturais, risco de desabamento, tem inclusive um inquérito do Ministério Público rodando em relação a isso. Nada foi feito do ponto de vista de sanar essas pendências, de diminuir esses riscos, então a população segue diariamente exposta ao terminal da Coama, a ponta do iceberg de uma deterioração do sistema público de transportes, desde que isso foi passado para as empresas, para os consórcios, essa manutenção de terminais, a gente vê que não houve reformas. Quem também subiu à tribuna foi o deputado Wellington do Curso. Após 15 dias das graves denúncias feitas pelo parlamentar em se tratando de supersalários recebidos pela diretoria do Simproecema, nem a entidade, muito menos a Secretaria de Estado da Educação, comprovaram que as informações obtidas pelo deputado não procedem. Já se passaram 15 dias da nossa denúncia. A denúncia é gravíssima dos supersalários recebidos por diretor do Simproecema e até hoje não comprovaram se é verdade ou não. Até hoje nós estamos aqui aguardando a comprovação. Estão dizendo que eu fraudei documento? Eu estou entrando agora com uma ação contra o secretário Felipe Camarão e contra o presidente do Simproecema, para que eles possam provar se o documento é falso ou se o documento é verdadeiro. Lembrando que o documento foi extraído, foi retirado do portal da transparência. E o documento diz que vários membros do Simproecema recebem salários que vão de 14 até 34 mil reais. Após a nossa denúncia, alteraram o portal da transparência, mudaram os dados e reduziram os salários. Alguns deputados e servidores da Assembleia foram vistos nesta terça-feira circulando pelas dependências da Casa Legislativa, não mais utilizando máscaras. O uso da proteção facial se tornou facultativo nas dependências da Assembleia desde a segunda-feira. Eu acho que é uma medida adequada, as máscaras devem ficar agora para pessoas com comorbidades que sejam fatores de risco, para casos graves de Covid, para quem eventualmente esteja com sintomas respiratórios, mas, excetuados esses casos, as pessoas podem caminhar tranquilamente na rua, adentrar os ambientes sem máscaras, numa retomada da vida normal, que a gente quer ver o sorriso das pessoas também. Isso mostra que estamos vencendo a pandemia, todos os cuidados ainda são necessários, principalmente se nós temos pessoas no grupo de risco, idosos, mas isso é mais uma mostra que estamos vencendo a pandemia e precisamos ter uma retomada no crescimento, na economia, desenvolvimento, geração de emprego, para que possamos ter um Maranhão melhor para todos. É o que todos nós queremos, né? Vencer essa pandemia, mas é preciso cautela ainda, que caso continue acontecendo isso em todo o mundo. Está aí o repórter Ciro Mineiro, que acompanhou hoje a sessão lá na Assembleia Legislativa, você acompanhou aqui no JD primeira edição. E olha, o presidente da Câmara de Vereadores aqui da capital São Luís, o vereador Osmar Filho, confirmou a data da eleição para a nova mesa diretora da casa. Quem tem mais detalhes a respeito deste assunto é o John Coutrin. John. Sim, Eduardo, estamos lá hoje conversando com o presidente da casa, Osmar Filho. Entre os vereadores, já na maioria, um consenso para o dia 4 de abril. Aí eu perguntei ao presidente da casa, Osmar Filho, se estava marcado, confirmado, né, essa eleição.
E ele conversou com a gente, né? E, inclusive também se posicionou acerca da disputa entre o vereador Paulo Victor e também o vereador Gutenberg. Vamos acompanhar. A gente está dialogando com os vereadores, há uma previsão regimental e na lei orgânica que a eleição deva ocorrer na primeira quinzena do mês de abril, obviamente, que se tratar de uma norma prevista tanto na lei orgânica quanto no regimento, a mesa diretora irá cumprir. Há um pleito por parte da maioria do parlamento quanto à data da eleição e eu tenho uma característica, um entendimento de não contrariar a maioria da casa por entender que aqui é um espaço democrático e sempre tem que prevalecer a opinião da maioria. Eu sou um político de lado, o nosso partido tem uma posição e a gente segue o entendimento que seja melhor para o grupo, mas obviamente sempre buscando o que seja melhor para o parlamento municipal. Tá então confirmado, né, John? Para o comecinho de abril, né? Ele falava ali entre até o dia primeira quinzena de abril, né? Pelo regimento, mas os vereadores querem o dia 4 e, portanto, a eleição se aproxima. Tá bem aí, né, Eduardo? E o grande favorito é o Paulo Victor. Até agora não mudou configuração nenhuma em relação à eleição na disputa da Câmara. Ele já teria acumulado aí 20 votos, né? 19 votos, né? 19 votos, né? O vereador Soeiro ainda não se pronunciou oficialmente, teria conversado com o Paulo Victor, né, para aderir ao grupo, mas oficialmente ele não se pronunciou. Mas o Paulo Victor contabiliza a grande maioria desses vereadores, 19 vereadores. A gente já sente aí por parte dos aliados do Gutenberg, né, que muito difícil de reverter, faltando pouco tempo, né, pouco tempo ainda para essa eleição, está muito difícil de reverter. Então, Paulo Victor aí é o grande favorito nessa eleição. Sem dúvida, até porque o doutor Gutenberg a gente vê que não tem praticamente nenhuma fala e nenhuma movimentação nesse sentido, né? Eu até conversava com os vereadores aliados do Gutenberg, eles falavam justamente isso, né? Que há uma dificuldade, porque o grupo do Paulo Victor está muito fechado, eles não abrem, né? Nenhum ali até agora abre mão ali nem para conversar, na verdade, né? Então, um grupo muito fechado tem essa dificuldade de virar esses votos ali de última hora, como algumas das vezes já aconteceu nas eleições da Câmara Municipal de São Luís, que de um dia para o outro mudou, né? E era sempre muito apertado, né? Diferença de 2, 3 votos, mas agora é uma eleição que a gente vê totalmente diferente das outras, com o Paulo Victor com uma margem muito grande de vereadores favoráveis a ele. Eles, inclusive, que aguardam uma ligação, né? Está tentando ainda um consenso, mas que ainda não tem nada confirmado, só confirmado mesmo aí, segundo o presidente Osmar Filho, a eleição aí para o começo de abril, já batendo as portas aí já, bem próximo já, a eleição da Câmara Municipal de São Luís. Olha, a gente segue com uma informação importante aqui do interior do estado, olha, a população revoltada, isso a gente já falou aqui em outras situações, outras edições aqui do JD primeira edição, para a população revoltada, inclusive, Gisele trouxe agora há pouco um protesto, né? E tem a ver com a área de educação, só que o problema lá diz respeito à gestão municipal, que há uma escola lá no município de Icatu, próxima aqui à capital São Luís, ela não foi reformada, inclusive a gente tem aí o vídeo, tem a foto e o vídeo também, ela não foi reformada e a população partiu para cima, derrubou essa escola que fica no povoado lá no município de Icatu. A gente teve informação, inclusive conversando aí com lideranças lá da cidade de Icatu, que essa escola foi derrubada por conta aí da revolta, ela não foi reformada e por conta dessa demora na reforma dessa escola, que é um direito, claro, da população, a gente lamenta, porque é um patrimônio público, mas revoltada a população acabou derrubando o prédio. A gente, inclusive, tem várias ações aí, movimentações de pessoas já revoltadas. Está aí a foto da escola logo depois que ela foi derrubada, foi completamente destruída, na verdade, essa escola lá no município de Icatu. A gente lamenta, porque isso aí foi gasto de dinheiro público. Claro, tinha que passar por uma reforma, a gente entende a revolta da população, que já cobrava, segundo lideranças comunitárias que eu mantive contato lá no município de Icatu, já aguardava há anos a reforma aí dessa escola, em um povoado lá na cidade, que acabou não vindo a reforma. A gente tem, inclusive, uma nota, a Prefeitura de Icatu, ela se manifestou a respeito desta derrubada, né, por parte da população aí da escola. A gente tem a nota aí, Thiago, para colocar. A Prefeitura se manifestou a respeito, inclusive, entre outros assuntos, alegou que a reforma já estava próxima a acontecer, inclusive disse que foi até o povoado para verificar essa questão da reforma e que iria reformar a escola. A gente tem, a Prefeitura de São Luís emitiu uma nota, a gente está tentando, tá aí a nota então. Prefeitura de Icatu. A Prefeitura de Icatu emitiu essa nota,
informando que a Escola São Benedito, construída há 30 anos, era uma escola bem antiga até, né? Já devia passar por uma reforma, do povoado Cris Santo, eu acho que se fala, né? Já fazia parte do plano de reformas que a Prefeitura tem realizado desde o início da gestão em 2021. Na última sexta-feira, que aconteceu, né? Fim de semana passado, a empresa contratada estava no local com a equipe para dar início à reforma e adequação da referida escola quando foram impedidos de dar continuidade ao serviço por membros da comunidade. E aí explica também a situação, fala inclusive de reformas em outros povoados, outras escolas lá na cidade de Icatu. Eduardo, eu falo sobre, ainda há pouco eu falava sobre prioridades, né? Estava fazendo uma conta aqui rapidinha, junto com o nosso cinegrafista aqui, são 30 anos, é isso? 7 gestões e um pouquinho. Quer dizer que em 7 gestões, 7 prefeitos, não dava para ter feito nada nessa escola, dava para ter construído, era outra, colocado o mesmo nome. Quer dizer que são as tais prioridades. Quais são as prioridades, né? Certa vez, no Hora D, no programa que eu apresentava, eu sempre perguntava para a população assim, né? Eu sei que é uma comparação que, claro, é completamente tímida diante de uma gestão, seja de governo do estado, seja de município, mas em casa a gente não faz esse exercício, a dona de casa, você que está em casa, quando a gente entra na nossa casa, a gente olha para todos os cômodos da casa e a gente fica vendo o que é prioridade para arrumar. Não dá para arrumar tudo, porque é a conversa de quem entra e assume, né? 4 anos não dá, mas dá para arrumar alguma coisa. Mas esse alguma coisa, será que está sendo prioridade? E aí, mais uma vez, a gente deixa aqui, e claro que a população revoltada chega ao ato, que é o último, que é esse aí que a gente está vendo. Aí o dinheiro público indo embora, né? E a solução nenhuma. Pois é, a gente lamenta uma situação como essa de todas as formas, destruir um prédio público, já foi gasto dinheiro ali, a própria gestão, não só essa, mas as gestões também anteriores que não fizeram a reforma da escola, a população está no direito dela, só que a gente tem que ter também um pouco de cautela aí na questão da cobrança. Até às vezes a gente se exalta, né, cobra mais atitude da população. Não pode ser acomodado, Eduardo. Sim, claro, a gente, ontem inclusive o Geisel falava sobre esse assunto, né? Falava, porque a população, a gente fica diante das situações, já tá cansado inércia, também, né? E fica cansado. Né? Claro que ninguém está incitando aqui a violência, nada disso. Mas a gente também não dizer pode... que não compreende, né? Incitar, a gente vai incitar, ninguém vai aplaudir o negócio desse. Mas, assim, dizer que não compreende a revolta, eu compreendo. É super delicado, né? Ninguém vai fazer um negócio desse para fazer graça. De fato, é porque estava revoltado mesmo com a situação já não aguenta da mais, escola e com a educação das crianças. Provavelmente é uma escola aí voltada para crianças, já que é ensino aí municipal. O John tem uma informação importante aqui pra gente, não é isso, John? O presidente do Senado, Arthur Lira, vai estar aqui na capital São Luís nesta semana, não é isso? Eu apurei isso de manhã, Eduardo, com alguns deputados federais. Eles me disseram que está na agenda, não é? Eu conversei com 4 deputados federais aqui do Maranhão, 4 deputados, e eles me disseram a mesma coisa, que está na agenda do presidente Arthur Lira uma visita a São Luís na quinta-feira, não é? Ainda não souberam me dizer o que ocorrerá aqui ainda, né? Já que o Arthur Lira... Eu tenho informação, viu, Dino? Aqui a gente vai acrescentar a agenda oficial deles, ficaram de me falar agora à tarde. Quinta-feira, né, John? Quinta-feira que vai estar aqui, né? Hoje e amanhã. Tem a questão, por alto, me falaram uma possibilidade de um ato político com o senador Everton e uma agenda institucional, mas eu já estava definido pela manhã, não é? E me falariam agora pela tarde, mas a Kate já antecipou essa informação. Todo mundo está acompanhando o jornal. Deu raspa, John? Deu raspa. Ela antecipa não só a gente, antecipa para toda a nossa grande audiência. Vou cooperar com o meu amigo. Pronto. Vou cooperar. Aqui é uma gestão colaborativa. É claro, eu vou cooperar porque ele chegou com a informação, só vou cooperar aqui, só fazendo esse adendo à fala do John, porque ele realmente vem a São Luís, a convite do Luciano Janés, que é vice-presidente da FAMEM. Ele vem cumprir uma agenda aqui que diz respeito também aos interesses dos prefeitos, né? Dos prefeitos municipais, para discutir aí esses projetos que estão nessa instância e também reafirmar, né, o apoio à pré-candidatura do senador Everton à sucessão aí do governo do estado. Então tá aí, a gente já colocando aqui que você fica bem informado, né? A gente já antecipando vários assuntos logo aqui no início da tarde. Kate, eu continuo com você, porque o pré-candidato Everton, inclusive falando ainda sobre o senador, que é pré-candidato ao governo do estado, ele gravou um vídeo se desculpando depois de uma situação que ele teria cometido aí, cometeu na verdade, né? Inclusive pediu desculpas lá na cidade de Bacabal, não é isso? Eu acho assim que todos nós estamos suscetíveis a erros e acertos e pedidos de desculpas também, né? E recentemente foi feito aí durante uma agenda do
do senador Everton no interior do Maranhão. Ele gravou aí para falar sobre algumas ações que ele vem cumprindo aí, entregas também, e num dado momento ele estava envolto ali a crianças e também a dois, acho que um ou dois, não sei. Era só um. Acho que era uma, não, só? É. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver no vídeo. E aí, ali num descuido, ele faz uma referência a todos que estavam como se fossem crianças, quando não, né? Esse vídeo viralizou na internet. E aí, inclusive, a própria pessoa, né, que chama, o nome dele é Tatá, é até ex-vereador, Geisael? Ex-vereador, chama Tatá, né? Ele até gravou um vídeo também dizendo que, por ele não tinha se sentido ofendido, não, pela expressão, pelo contrário, né? Ele tinha até amizade aí pelo senador Everton. Vamos e aí ele fez, então, né, Kate? ele fez questão de gravar esse vídeo mostrando também esse pedido de desculpas. Pessoal, essa semana eu fiz um vídeo falando de investimento de 10 milhões de reais que eu fiz em Bacabal para melhorar a vida do povo aqui no Maranhão. Mas o que acabou viralizando mesmo foi isso aqui, ó. E hoje eu vim visitar aqui o bairro, ver aqui essa criançada. Ficou bom o trabalho aqui, pessoal? Ver aqui essa criançada. Ficou bom o trabalho aqui, pessoal? Ops, falha minha, né? Como toda criançada estava de costas, eu acabei confundindo meu amigo Tatá como uma criança. Falha minha. E eu já pedi desculpas pra ele. Tatá é meu amigo. E amigo perdoa, né? Everton, você pode me chamar de criança quantas vezes quiser. Tô com você sempre. É isso aí, pessoal. A gente erra e acerta. Mas quando erra, tem que se desculpar. Valeu. Eu virei fã do Tatá. O Tatá vai viralizar nas redes sociais. Eu gostei. Certeza. Cara, eu gostei do jeito dele. Autêntico. Não, e não só isso, Kate, assim, seguro. E outra coisa, na boa, por mim, assim, se fosse o Everton ou qualquer um outro, nem precisaria gravar um vídeo pedindo desculpa por uma bobagem dessa. O problema é que adversários sempre se apegam a tolices como essa, a uma besteira como essa, porque não tem com que se apegar a uma coisa mais forte. Então se apega a uma besteira dessa. Aliás, só serviu para eu virar fã do Tatá, viu? E o Tatá tem a voz bonita, viu? Parece locutor, né? O Tatá tem a voz bonita. Locutor. Viralizou. E é patriota, com a camisa do Brasil. Obrigado, pessoal. Só tempo de tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã. Um abraço, Tatá. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho.